Salve pessoal! Então, voltando a Aristóteles, né, eu vou já na sequência agora, essa aqui é a aula que eu vou lançar agora para a próxima semana, né? Uma das, né? Eu, na verdade, acabei fazendo uma movimentação de aulas aí, porque eu vou continuar fazendo com Aristóteles a aula, eu vou acumular sessões e eu vou lançar agora uma sessão gravada com a correção da prova já junto com essa aqui, tá? E daí vai ter mais uma. Então, por isso eu joguei o que eu tinha de extra da semana passada para essa, para concentrar. E na sessão passada a gente tinha discutido, a gente tinha chegado ao ponto de discutir aquilo que nós chamamos de teoria das causas de ser. E aí a gente tem no contexto específico dessa teoria um movimento que vai nos levar a tomar, a resgatar aquelas quatro dicotomias que a gente tinha visto, e a gente vai colocar essas quatro dicotomias em quatro pontos, vai alojar aqui em quatro pontos ou quatro causas de ser: a formal, substancial, eficiente e final. Relembrando, causa formal ela vai representar justamente a forma, coleta, o acionamento das propriedades. Causa substancial vai falar sobre a substância, aquilo que recebe essa conformação, né? Causa eficiente é o conjunto de eventos que levam alguma coisa a vir a ser e, portanto, tem uma característica, um atributo sacrificial. E a causa final, telos, que é aquele projeto, aquele objetivo. E ali nós vamos entender, nós vamos conseguir compreender a deflagração do destino, né? Eu me concentrei, sobretudo dentro dessa discussão, da discussão anterior, no âmbito das causas eficiente e final, tá? Vou fazer um adendo aqui, né? Eu passei, evidentemente, que passei um pouco do meu tempo analisando a literatura do Heidegger, né? Esse monstrinho aqui. E isso foi justamente para tentar reelaborar algumas das interpretações que são feitas do pensamento clássico e do pensamento medieval e trazer algumas informações extraordinárias que nos auxiliassem da transição da teoria das causas de ser para o âmbito específico da filosofia do movimento de Aristóteles. Tá? E agora eu quero colocar dentro desse campo de discussão para vocês o que significa efetivamente fazer essa transição e o que significa poder tecer comentários a respeito dessa produção filosófica de uma maneira mais específica. Veja, tentando tornar a questão mais clara possível, né? O mais claro possível, né? Eu gostaria justamente de ter um momento para discutir especificamente o que está no fundamento dessa teoria das causas de ser. Eu falei para vocês que uma das nossas grandes preocupações era justamente tentar entender por que a pergunta sobre o ser surgiu, né, e o que acontece nessa pergunta. E eu também comentei com vocês na primeira sessão em que nós discutimos Aristóteles que existia uma dimensão proposicional muito forte de Aristóteles, né? A ontologia contemporânea, quer dizer, a ontologia que ressurge na fenomenologia existencialista e no existencialismo posteriores, né, ao Husserl, elas vão falar para nós que essa pergunta acaba surgindo em virtude de uma obviedade que na realidade está sempre presente do que diz respeito a esse termo ser, né? Ser é basicamente, se nós levarmos em consideração essa palavra ser, ela é basicamente para nós um verbo, né? E ele está aqui colocado no infinitivo, né? Nós podemos substantivar esse verbo e é o que nós estamos fazendo, de certa maneira, dentro do contexto específico da nossa leitura dessa filosofia. Talvez não seja essa a saída mais adequada. Tá? Porque substancializar o verbo significa que nós resolvemos e retiramos dele certas capacidades conjugatórias. E essas capacidades conjugatórias elas são necessárias para a gente entender por que existe um imediatismo na compreensão ou suposta compreensão desse verbo. Todas as vezes que nós empregamos esse verbo, e não era evidentemente um pouco diferente com os gregos, mas não tanto assim, né? Então, quando eles aplicavam esse to ontos, ta onta, esse termo nas suas flexões, este e assim por diante, quando eles faziam a aplicação das diversas versões do termo, essas versões elas se desdobravam de modo que elas permitiam fazer a acoplagem de determinadas propriedades a determinados elementos sob análise que eram colocados como sujeito da sentença. Se eu digo, por exemplo, o céu é azul, ou se eu digo, por exemplo, o quarto é pequeno, ou se eu digo, por exemplo, o olhar é brilhante, ou coisa que o valha, né? Se eu digo qualquer coisa desse tipo, esse o verbo ser que está colocado aqui, ele desenha para nós, ele estrutura, ele edifica para nós um conjunto de relações que estão basicamente dirigidas, dedicadas àquilo que nós chamamos de predicação. Tá? Se a gente for olhar o que a gramática dá para nós, a gente vai ter aqui uma estrutura muito simples de sujeito e predicado. O sujeito, por exemplo, o céu é azul, o céu é o sujeito,
e é azul predicado. Aí nós vamos ter um verbo de ligação, que é o verbo ser, e nós vamos ter atrás disso um predicativo do sujeito, lembrando as lições de gramática lá, que é esse azul. O que acontece aqui? Quando a gente faz o uso da predicação, a gente está dizendo basicamente que a gente olha para o céu e descobre que ali existe uma qualidade, uma cor, que é a cor azul. E nós estamos acoplando esse azul ao céu, de modo que nós estendemos esse azul como uma propriedade do céu. O quarto é pequeno. O fato de ser, portanto, pequeno acopla-se como propriedade desse quarto. Sim, o olhar é brilhante, então o brilho acopla-se como propriedade desse olhar. O problema desse verbo de ligação é que, muito embora ele esteja claramente definido em sentido gramatical e seja bem estruturado em sentido linguístico, ele traz à tona uma série de problemas em sentido filosófico. O que eu quero dizer com esse é, exatamente? Eu tenho dificuldade, e essa dificuldade ela vai ser desdobrada em idiomas que fazem o uso do ser e do estar no mesmo verbo, então, por exemplo, to be, coisas do gênero, né? Nós vamos ter o agravamento dessas relações. Para nós, evidentemente, nós temos aqui a separação entre ser e estar, mas estar continua sendo um verbo de ligação, né? Se a gente for olhar de novo a gramática. O problema que nos surge, portanto, é que todas as vezes que nós fazemos a análise de alguma coisa e contemplamos essa coisa, o olhar que temos sobre ela lança sobre ela propriedades e a maneira de nós acoplarmos as propriedades não fica clara. Existe um obscurantismo nesse verbo ser. Eu não sei exatamente o que significa dar uma propriedade de algo. Que é pior, eu não sei como isolar o ser. Eu sei que todas as coisas têm qualidades que são acopladas a elas por esse verbo. Então, por exemplo, esse livro, cuja capa é cinza e preta, né? Cinza e preta. Ou cuja capa é cinza, para simplificar, né? Cuja capa é cinza. O livro cuja capa é cinza. A capa é cinza, né? A capa é cinza, ele está atribuindo a cor à capa. Sim? Ah, o Rafael é professor. Opa, pera lá. Porque agora a gente está atribuindo uma profissão a um indivíduo. Né? Mas qual é a relação exata das coisas que são atribuídas a esse sujeito da nossa oração que está sob, do sujeito período da oração que está sob análise? Eu não sei dizer, porque a relação verbal que é apresentada é tão ampla que a maneira como essa relação é constituída ela pode ser multiforme, ela pode ter várias formas e eu não vou saber qual delas acessar. E a única presunção que eu posso fazer é que o verbo comporta todas as formas possíveis de acoplar propriedades a um sujeito, certo? Esse sujeito nós vamos chamar de ente. E o ente vai guardar essas propriedades. Lógico, quando eu digo ser, eu estou acoplando qualidades, propriedades que eu entendo, né, dentro agora do sentido puramente filosófico, que eu entendo serem essenciais. Sim? Eu posso dizer que o livro é velho. Isso não é essencial, é acidental. Mas eu estou aqui mais preocupado em saber como é que as propriedades essenciais se acoplam ao ente. Certo? E como eu uso isso toda vez que eu vou fazer essa capacidade, toda vez que eu vou exercitar essa predicação, isso no sentido filosófico, a gente vai emprestar o termo da gramática que vai chamar de predicação. Predicar é dar a propriedade de algo para explicar a essência desse algo. Então eu estou tentando explorar dentro desse sentido o que significa essa minha relação com esse jogo essencial que me permite me servir de certas propriedades sem sequer entender, sem sequer ter uma compreensão mais profunda da relação que está em jogo. Percebem? Então, o que acaba acontecendo? A gente não tem uma ligação um pouco mais profunda porque a gente não consegue mapear essa essência que está sendo colocada ali, esse ser que está sendo posto justamente nesse verbo. E eu não consigo subjetivizar esse ser para defini-lo. Eu vou dizer, por exemplo, o ser é. Olha como é contraditório isso. Quando eu digo o ser é, tá, mas o ser é o quê? Qualquer atribuição de propriedade que eu faça ao ser em seu estado puro, automaticamente faz com que ele se desmanche. Porque ele está se utilizando para se definir. O princípio está tentando se explicar a si mesmo. Isso não funciona. Tá? A gente pode ver isso lá na frente, nos raciocínios matemáticos que são implantados a partir da metade do século XX. Né? Notadamente, a gente vai ter estruturas inteiras que vão tentar explicar por que princípios teóricos podem explicar as teorias, mas não podem explicar a si próprios. Né? Isso nem sempre vai ser verdade, mas é um princípio geral que nós podemos seguir dentro dessa estrutura linguística, dentro dessa estrutura proposicional da filosofia. Tá? Se a gente olhar, por exemplo, as pesquisas matemáticas do Gödel, a gente vai ver exatamente essa linha de raciocínio estruturada. E aí a gente tem essa dificuldade lógica, a gente não vai conseguir fazer esse recuo. E agora? Então, basicamente, o problema do ser ele não pode ser explicado logicamente, é isso?
Não, ele não pode ser explicado logicamente porque ele sustenta a lógica. Ele não pode ser racionalizado? Talvez não, porque ele sustenta a racionalidade. Ele só pode ser vivenciado. E aí começa o nosso problema. Então, muitas explicações emergem disso, e uma das explicações é essa teoria das causas de ser. Por isso eu falei que as causas são perspectivas sobre o problema do ser. Elas estão lançando as dicotomias, esses movimentos confusos, às vezes até conflitivos, para tentar demonstrar essa existência do ser em seus detalhes, nesses surtos, nesses jeitinhos de encostar, de tangenciar suas propriedades, em casos específicos. Então a gente está tentando tornar o discurso que fala que o olhar é brilhante, a capa é cinzenta, a capa é cinza, ou acinzentada, ou cinzenta, e o céu é azul, a gente está tentando remover a estrutura e está tentando explicar essa estrutura. Tá? E aí a gente começa então a discutir efetivamente o que significa essa estrutura. Só que tem um problema. Essa estrutura ela não se revela a não ser quando ela está posta em movimento. E agora talvez fique mais claro por que eu estou tentando chegar na filosofia do movimento e por que eu estou tentando alcançar essa construção. Aqui nós já tivemos uma primeira tentativa desse movimento. Ele meio que desiste num primeiro momento de fazer a pergunta do que é o ser, que é uma pergunta impossível. O que é o ser, percebam, não dá, é contraditória, mas passa a se perguntar de uma maneira diferente qual o sentido do ser, ou seja, qual é a direção que os movimentos do ser assumem quando se projetam e se manifestam nos entes. Tá? Então é aí que a gente vai começar a explorar. Por isso nós falamos, por exemplo, sobre a causa eficiente, que é o termo de algo que é, de um ser, e o início de outro. Então aí existe um sentido, né? Existe uma destruição de algo para a construção e a revelação de algo novo. Desculpem, a cadeira está baixando aqui. Né? E a causa final, o telos, que vai dizer qual é o destino de um ser. Então qual é o desenho, qual é a estrutura, qual é o percurso que esse ser vai realizar e qual é a consumação do seu destino. Essa finalidade, esse telos, ele tem essa ligação. Né? Telos tem justamente essa ligação, é um termo um pouco mais amplo do que a gente costuma traduzir. Né? A gente fala em objetivo, fala em finalidade. Só lembrar da famosa passagem bíblica telestai, né? Telos nesse sentido significa consumar, né? Não é só dar fim a algo. Telos significa resolver algo por suas próprias razões, propriedades, né? Então, na realidade, o que a gente tem é aquilo que eu falei na sessão passada, uma flutuação do ser que vai se transformando, vai levantando todas as qualidades inerentes à substância através das transformações, eventualmente se sacrifica para dar origem a algo novo, e ali cumpre essa rotina, cumpre essa expressão máxima de si mesmo através de um telos. Consuma-se, portanto. Né? Consuma-se. Okay? Em reunião a outras coisas, sumariza as suas propriedades mais relevantes e essenciais e dá essas propriedades, dá publicidade a essas propriedades, dá uma manifestação mais evidente a essas propriedades. Então está aí a tensão que existe, né, no âmbito da teoria das causas de ser. Okay? E aí nós chegamos à teoria que fundamenta a filosofia do movimento de Aristóteles, que é a teoria do ato e da potência. Né? Como é que funciona essa teoria? O Aristóteles, quando ele está falando sobre o ser, além dele fazer esse engajamento nessas 4 dimensões, ele ainda tem um recuo, e nesse recuo ele vai se preocupar de uma maneira muito incisiva com a noção de como essa transformação acontece, de como as diversas mudanças de estado acontecem. Lembrem que eu falei lá na primeira sessão de Aristóteles que existe um conflito subjacente ao conjunto de relações que nós temos, e esse conflito subjacente desse conjunto de relações fazia com que alguns atributos fossem perenes, né, que são justamente as qualidades essenciais, mas as acidentais vão mudando, vão se transformando, se desmontando e remontando, e elas mostram como as coisas são perecíveis. Né? Então eu estou lidando no plano das coisas perecíveis e estou tentando chegar no plano das imperecíveis, tá? Que vão identificar e que vão manter na memória as coisas e pessoas mesmo depois que elas desapareçam da existência. Né? E aí o que acontece? Ele pensa assim, bom, muitas vezes foi dito, né, isso está lá na metafísica, por muitos pensadores, que a rigor a própria substância passa por essas transformações e nela mesma ela encontra esse potencial para suas transformações. Né? Potencial não é o termo certo aqui, é um empréstimo muito ruinzinho por sinal. Tá? Potencial é uma tradução que não funciona aqui.
Não vem ao caso agora por quê, mas basicamente existe essa capacidade de transformação que está presa ali na substância. A substância vai se transformando sozinha. E lembrem do argumento que foi utilizado lá na pureza do fogo, quando ele vai criticar os pensadores heraclitianos, os efésios de uma forma geral, né, principalmente seguidores de Heráclito. Né, vai dizer, se uma coisa tem em si mesma essa capacidade de transformação, por que ela não se transforma continuamente sem parar? Ele vai dizer, toda vez que existe uma transformação, tem que ter duas forças agentes. Uma delas está dentro da substância, está dentro da ousia, ela está lá alojada na ousia. Então eu preciso deflagrar um processo para que esse processo de transformação explodindo vá levando a transformações sucessivas. Eu posso pegar, por exemplo, a argila da beira do rio para fazer um tijolo. O tijolo só vai ser feito depois que ele for formatado, moldado pela mão do artesão e colocado no forno. Aí ele vai endurecer, vai enrijecer e vai virar o tijolo. Mas sem essas forças externas, sem esses agentes externos, não tem como. A argila não sai sozinha dali para virar um tijolo, evidentemente. Né? Então começa por aí. Toda vez que algo se transforma é porque um agente externo veio e transformou. Só que o agente externo ele tem um limite das coisas que ele pode fazer. A argila, por exemplo, ela te permite fazer um tijolo, evidentemente um tijolo de barro cozido. Né? Ela te permite fazer um vaso de cerâmica. Ela certamente não te permite fazer a estrutura de uma torre de 400 andares. Né? Precisaria ser de metal. Né? Eu posso forjar, por exemplo, espadas com metal. Eu deveria forjar uma espada com barro? Não faz muito sentido. Né? Porque eu sei que o que a substância guarda consigo me dá limites. Ela me capacita para certas coisas, mas me incapacita para outras. E por conta disso, essa lapidação ela é dependente de algo que está guardado dentro da substância. O que está guardado dentro da substância é basicamente essa potência explosiva que está pronta para sair, energeia. Tá? Dynamis ou dynamis, né? Algumas pessoas pronunciam dunamis ou dunamis, né? Justamente porque no grego, basicamente, a gente pronunciaria U, né? Não importa, não vem ao caso também isso, tá? Mas, então, toda vez que a gente usa o Y, na realidade, ele está representando a letra grega e está justamente representando esse Y, né? E, portanto, ele tem esse som U, né? Não importa, né? O fato que a dynamis, nesse sentido, ela faz com que o agente externo venha e dê aquele cutucão que explode, faz deflagrar essa energia e vai promovendo as transformações. Né? E ele vai dizer assim, olha, algumas pessoas dizem justamente por isso que a substância teria sido a primeira coisa a existir, que ela teria se transformado. Veja, se ela tem todas as forças necessárias para a sua transformação dentro dela, ela nunca para de se transformar e não há tempo para estabilizar algo no mundo. E não havendo tempo de estabilização no mundo, não há como você identificar algo e acoplar propriedades através do verbo ser. Não tem como, porque não tem estabilidade suficiente. Então está descartada essa hipótese. Agora, algumas pessoas ainda falam assim, não, tá bom, tudo bem, então não precisa ser dessa forma, pode ser que haja um ato externo. Mas a substância é mais velha, né? Porque afinal das contas ela tem que estar lá para o ato vir e para o ato acionar. E o Aristóteles vai dizer assim, olha, se a substância fosse mais velha que o ato e tudo tivesse surgido de um lugar só, o ato não teria condições de nascer da substância porque isso já exigiria uma transformação. E essa transformação teria que ser inata à substância. O que faria a gente voltar para o primeiro problema, para o primeiro argumento. Então tem que ser ao contrário. O ato é anterior. Né? Aquilo que está guardado na substância que nós chamaremos de energia ou potência. Tá? Então, ato, dynamis, potência, energeia. A tradução não é bem essa, tá? Mas também não vem ao caso, não vamos ficar aqui entrando em muitos detalhes intersemióticos, senão não vamos sair nunca dessa obra. Né? A tradução é uma coisa muito delicada nesse ponto, eu não vou ficar aqui dando muitos detalhes que não vem ao caso. Mas seria mais ou menos isso. Ele vai dizer assim, o ato ele tem sempre que ser mais velho. Ele tem sempre que ser o mais antigo. Ele vem primeiro, ele encontra a substância e deflagra. Né? E dessa forma, ele vai começar todo o processo de explosão e transformação. Claro que a teoria tem seus problemas, né? Mas ao mesmo tempo ela empresta alguns elementos, algumas forças atoras muito interessantes para aquilo que a filosofia medieval vai fazer do problema do ser. Tá? Então eu falei para vocês que eu quero dedicar um pedaço desse bimestre à filosofia medieval e é por isso, porque é um dos melhores momentos para se discutir o problema do ser é na filosofia medieval. Como ela empresta, né, aqui eu não vou falar da religião, falando especificamente da leitura racional, ela vai e toma
na conceitualização de Deus nas Escrituras, ela pega a possibilidade do ser absoluto e começa a trabalhar em paralelo com as observações escriturais, ela consegue obter alguns elementos para trabalhar o ser em seu sentido mais amplo, em seu sentido mais distal, em seu sentido mais puro. Tá? E isso traz algumas conclusões interessantes no terreno da ontologia. Ok? Tem outros terrenos que ficaram, né, eles ficaram a reboque da teologia de vez. Mas esse acabou se servindo muito bem e conseguiu progredir bastante durante a Idade Média, ao ponto de, na modernidade, a gente ter algumas leituras que vão ser emprestadas pelos ontologistas contemporâneos e que vão servir muito bem, por sinal. Né? Eles vão ter, vão servir como um repositório muito importante de uma filosofia que está voltada para essa construção essencial e para a construção de princípios, valores, traços transcendentais pré-existentes, mas aí tem um monte de discussões que nós vamos ter tempo para tratar disso lá na frente, né? Então aqui vocês têm esse segundo momento em que a gente voltou agora a discutir o que a gente colocou agora há pouco, que é justamente esse lugar em que nós vamos ter a geração do movimento. O ato vem de fora, pega dentro da substância o que é chamado de potência e começa a transformar. Ok? Então seria mais ou menos essa ideia. Veja, essa caixa de ferramentas que nós temos aqui, eu não vou ter como me alongar mais na discussão da metafísica, porque o meu alvo está justamente na política e na ética que são produzidas pelo Aristóteles. Né? E eu já entrei agora na minha terceira semana falando dele, sendo que então eu estou usando basicamente metade do meu bimestre, estou usando metade do nosso bimestre para discutir Aristóteles. Eu ainda tenho que vencer mais 2 estágios da história da filosofia. Então eu vou me ater a pegar essas ferramentas aqui e só trabalhá-las na continuidade. Mas eu recomendo aqueles que estão interessados, se interessarem eventualmente por essa leitura metafísica, pega a metafísica do Aristóteles e faz uma leitura dos 14 livros, que tem um aprofundamento bem legal. Em tempo, eu vou voltar a esse tema, tá, lá na frente, e eu também quero ver se eu deixo uma discussão um pouco mais aprofundada do significado dessa ontologia num vídeo separado, tá? Junto com o vídeo que eu prometi lá atrás do Blade Runner, que eu ainda não consegui fazer, mas eu vou ver se eu faço agora nas próximas 2 semanas, tá bom? E aí nós temos então a leitura da política. Veja, a política ela é muito importante para nós porque ela envolve a acoplagem de uma característica que é inata ao ser humano na leitura de Aristóteles. Né? Política poderia ser literalmente traduzido, né, o termo política poderia ser literalmente traduzido por aquilo que interessa à cidade, né? Justamente por conta dessa noção da gestão da coisa comum. Então esse aquilo que interessa, eu prefiro essa terminologia, eu prefiro esse termo, porque ele tem uma característica um pouco mais ampla, talvez um pouco mais própria da filosofia mesmo. Né? Ao invés de nós nos tornarmos muito técnicos e talvez muito modernos para o gosto do texto, dizendo a política diz respeito à gestão da coisa comum, talvez tenha em mais precisão esse conceito, eu prefiro deixar esse conceito um pouquinho de lado, né? E vocês vão voltar um pouco a essa leitura, ainda que de uma maneira mais rápida, lá na frente, quando vocês conversarem com os administrativistas no curso, com os tributaristas, com os constitucionalistas, né? Com os professores que têm uma proximidade maior aí com o âmbito da gestão pública, da administração pública em suas várias facetas. Eu vou ficar aqui com essa ideia de aquilo que interessa à cidade, mas saibam que isso pode e será aplicado lá na frente, mesmo que isso não seja declarado num primeiro momento. Esse aquilo que interessa à cidade faz com que nós tenhamos uma reunião de forças muito peculiar, tá? Porque o que acontece? A mentalidade aristotélica ela começa a discussão da política tentando entender exatamente o que significa a formulação de grupos ou coletividades dentro do contexto da sua época. E a formação dessas coletividades ela é bem, digamos assim, ela está peneirada, ela foi peneirada, ela foi refinada através de séculos de história que demonstraram, através de zonas e esferas conflitivas, através de um contato quase que imediato com esferas específicas do ambiente natural e através de uma recompreensão necessária da própria natureza humana, o significado específico de uma realidade que vai formular estruturas comunitárias crescentemente mais complexas. Nós temos aqui a política, ela é na realidade gerida, o texto é gerido, como uma grande crítica à República, e por isso eu escolhi falar dele antes de falar da ética. Tá? Então muitas das digressões que são feitas na República, dentro da construção do seu diálogo para falar da República perfeita, vão ser revistas aqui, mas de uma maneira muito mais crítica, talvez muito mais aguda, de modo que nós vamos ter um diálogo aqui entre os 2 textos. A primeira grande questão que aparece, ela já aparecia e já emergia na República.
Quando nós falávamos lá atrás sobre a possibilidade da vocação de um indivíduo e o seu papel em sua comunidade, nós estávamos a rigor olhando por um caso específico daquilo que o Aristóteles define como sendo o telos de cada indivíduo. Tá? Então ele quer justamente saber quando é que o indivíduo se consuma enquanto membro de sua comunidade. Ó, você quer ver? Agora há pouco ainda conversava com um amigo meu e a gente estava ali falando, né? A gente estava jogando conversa fora, falando de filmes e comentando algumas coisinhas de trabalho e tal. E uma coisa me ocorreu, né? Eu tenho uma admiração muito profunda por esse amigo porque ele é uma pessoa que ele tem um olhar muito claro a respeito do papel que ele representa no espaço de trabalho dele e na vida dele e de outras pessoas, e por conta disso ele tem uma consistência muito grande. É uma coisa que eu admiro porque eu não tenho certeza do papel que eu represento dentro de uma determinada esfera comunitária, uma coisa que eu estou descobrindo aos poucos. Agora veja que interessante isso. No minuto em que nós descobrimos, nós temos mais facilidade para executar aquilo que nós sabemos ser o nosso propósito. Sim? Esse propósito faz com que as nossas ações, e agora entra Aristóteles, representem consumações das nossas qualidades mais essenciais e elevadas, das nossas virtudes mais cuidadas, mais cultivadas, mais refinadas. É isso que nós temos que ver aqui como uma versão e como uma tradução daquele texto. Se nós filtrarmos o início da República pelas estruturas dadas por Aristóteles em sua metafísica, é isso que nós vamos obter. A República, enquanto ente autônomo, tem uma forma, tem uma substância, tem uma condição eficiente, tem uma finalidade. Esse texto ele vai se concentrar num primeiro momento na relação de eficiência, que é a história que leva uma república a ser formada, uma coletividade a ser formada, e na finalidade, que é o destino ou propósito dessa comunidade. Mas não só isso, a gente tem que entender, se a gente for olhar sobre forma e substância, a gente tem que entender que essa comunidade evidentemente tem uma forma, e a forma dela vai ser justamente representada pelo desenho dado por sua comunidade para sua própria governança e para o trato com seus próprios bens e objetos. Nós já vamos falar um pouquinho mais disso. E a sua substância vem efetivamente no corpo das pessoas que compõem essa cidade, que compõem essa república. Forma, a gente vai traduzir isso aí de uma maneira muito mais direta em formas de governo. Substância, a população e cidadãos. Eficiência, essa construção eficiente, é a história daquela cidade. E a sua finalidade? Bom, isso é uma finalidade universal de todas as cidades e nós vamos ver daqui a pouquinho também. Então percebam que existe aqui uma estrutura e nós temos agora a nossa primeira situação exemplar de aplicação dos instrumentos dessa ontologia aristotélica diante de nós. É um laboratório perfeito, por assim dizer. Porque se nós pararmos para pensar bem, quando nós falamos sobre o fim do ente, o fim das coisas que interessam à cidade, nós não podemos olhar só a cidade, mas temos que olhar coisa a coisa. E mais do que isso, se nós passamos a entender cada objeto que vai formar a substância dessa cidade, então cada indivíduo, cada pedaço de pedra que erguia um prédio, cada animal de cada rebanho de cada indivíduo, de cada cidadão dessa cidade, cada grão que alimentou cada pessoa, nós temos que entender que cada objeto, cada elemento material ali tem um papel representativo. E agora, essa qualidade representativa também exige da gente que a gente aplique o mesmo filtro sobre cada elemento componente dessa cidade. Cada elemento individuado por uma palavra e substantivado é, a seu modo, um ente. Claro, e agora a gente tem necessariamente que fazer esse processo passar por esse filtro outra vez. Vejam agora, só voltando um pouquinho ali na parte da metafísica, por que eu não posso dizer o ser é? Porque no minuto em que eu começo a predicar algo dessa extensão e desse tamanho, eu achei ali um lugar de ente para aquilo que eu subjetivizei, para aquilo que eu coloquei na posição de sujeito da minha oração. Se eu faço isso com o ser, eu transformei o ser em um ente, ou seja, eu transformei a essência na sua própria manifestação, que significa que eu estou, na melhor das hipóteses, me tapeando e na pior das hipóteses, insinuando uma loucura completa. Uma coisa impossível. Percebem? E agora, aqui a gente começa a ver então que o movimento do ser só pode aparecer efetivamente em sua manifestação, nos casos exemplares que vão aparecer como predicados. E eis aí, portanto, agora a conflagração, a configuração mais íntima que nós temos dessa relação. Então nós temos que descobrir agora o fim de todos os entes envolvidos, desde a cidade, né, o corpo político, até as pessoas que fazem parte desse corpo, os rebanhos, os grãos, os materiais e assim por diante.
Em cima disso, nós vamos lembrar que nós estamos analisando aquilo que interessa à cidade. Tá? Isso envolve, portanto, como assim aquilo que interessa? Todas as coisas que compõem, todas as coisas que influenciam, com as quais uma cidade, um espaço político se relacione. Né? Aqui para ampliar já para a nossa leitura. E aí nós temos também que analisar, nesse sentido, como é que nós nos relacionamos com essa vitalidade das coisas que interessam à cidade. Porque aqui existe um problema central. E o problema central é justamente o problema de como nós tomamos consciência da nossa vida coletiva. Tá? E aí a gente começa então efetivamente a falar sobre aquilo que o Aristóteles quer posicionar nesse texto. Já nas primeiras páginas do livro ele vai dizer para nós o seguinte, olha, pessoas que vivem em comunidade, elas sabem, elas têm consciência dessa necessidade delas se relacionarem com outros seres humanos. Ali elas talvez entendam e localizem de uma maneira um pouco mais clara o papel central de cada coisinha que elas fazem. Talvez elas entendam de uma maneira mais significativa o que as suas vidas representam. E isso significa, a seu modo, que elas também fogem, elas também se alijam um pouco daquela relação mais brutal que a natureza impõe aos animais, que a natureza impõe aos seres vivos, que é uma relação de sobrevivência pura e simples, uma relação... Ele não vai colocar aqui conflito natural, tá? Não é como o contratualista pensa, mas uma relação que ignora as qualidades e as necessidades coletivas, ignora, digamos assim, aquilo que a própria animalidade acaba vendo introjetada em si. Por exemplo, eu posso partir do pressuposto de que um cão dependa de outros cães para viver quando ele vive numa matilha. Mas eu não posso presumir que o cão reflita sobre o significado dessa matilha e o seu papel nela. O que significa que o cão age instintivamente. O cão ele não renova essas qualidades porque ele não tem consciência delas. Ele não é capaz de se entender, de melhorar, não é capaz de entender a representatividade e relevância dessa coletividade. Ele só age por instinto. A gente não é assim, nós somos portadores de razão, nós temos esse logos legen, nós temos a capacidade de projetar transformações pela palavra, pela ideia, pelo pensamento no mundo. E isso faz com que nós sejamos diferentes. Mesmo assim, a nossa natureza ela é partilhada com o animal, nós temos um tipo de vida na gente que é chamado bios, né? De novo, a tradução é sempre uma confusão, mas bios tem a significação específica de um elan vital. Bios é o que me faz ter movimento na minha mão. Bios é o que faz meu coração bater. Bios é o que me faz respirar. Bios, enfim, bios é todo o movimento, é o movimento que faz as plantas crescerem. Bios é o que faz a raiz se aprofundar na terra. Isso é bios. Tá? Só que nós não somos só bios, nós temos um outro elemento chamado zoé, que vem lá do zoon, do zoé do pensamento. Nós também somos capazes, e veja que ele não está lidando com o nous, que é o pensamento mais elevado, está dizendo simplesmente, nós temos zoé. O que significa isso? Nós conseguimos contemplar as coisas que estão ao nosso redor, a gente tem uma relação material e bruta com elas, mas nessa relação material e bruta que nós temos com ela, com essas coisas, nós também projetamos para a nossa mente a capacidade de entender a posição relativa delas no mundo. Tá? Veja você, por exemplo, isso é muito interessante, o Aristóteles ele inaugura uma linha de pensamento que perdura até hoje. Né? A ideia da zoé, ela representa basicamente compreender o significado de algo num contexto mais amplo. E por isso reposicionar-se e reposicionar as coisas segundo esse contexto mais amplo. Veja se nós não admiramos as pessoas, por exemplo, que, como eu acabei de falar do meu amigo, entendem o seu lugar no mundo e sabem o que devem fazer para cumprir um melhor papel no mundo. Que entendem o papel relativo das coisas no mundo e sabem reposicionar essas coisas de modo que elas ofereçam os melhores frutos em maior quantidade. Percebem? Quando eu tenho essa compreensão zoé, isso significa que o meu pensamento, o meu olhar estratégico sobre as coisas do mundo tem senso crítico suficiente para reposicionar e fazer florescer. Tá? E isso é uma característica, um atributo humano. Esse pensamento, essa zoé é um atributo humano. Tá? E aí vem a grande questão. O Aristóteles está falando, olha, viver em comunidade é típico de qualquer espécie animal. Nós, como tipo especial, como modelo, como diz o Agamben quando interpreta, né, como um tipo especial de animal, temos uma qualidade extraordinária. E essa qualidade extraordinária é esse pensamento, essa zoé. Né? Se vocês forem olhar, por exemplo, o início da primeira carta de João, essa primeira epístola lá é uma epístola que aparece
ela emerge, é uma carta escrita em grego, e eu uso justamente isso porque no começo da carta ele diz assim: seu Deus quer dar a você uma vida. E ele fala dessa Zoé. Então ele diz assim: olha, ele te deu alma, né, ele te deu uma psique, ele soprou a psique em você, te deu algo da eternidade. Você tem bios, porque você consegue se mexer, você, né? Mas tem algo que ele quer te dar. E ele quer te dar, chamado Zoé. E esse Zoé, ele vai chamar naquele texto ali, já tem uma tradução um pouco diferente, porque ele já é o grego koiné, né? Já está ali traduzido como vida contemplativa. Tá? E isso vai crescendo, isso vai aumentar depois, né? Esse conceito de vida contemplativa, ele vira depois um conceito que dentro da filosofia medieval, em Agostinho, passa a ser o conceito de vita ou vita activa. Né? E esse conceito de vita activa vai levar à possibilidade da gente entender o trabalho que a gente realiza, as transformações que a gente realiza no mundo, como sendo transformações capacitadoras de um vínculo cultural com as coisas, um realinhar as coisas para o nosso próprio fortalecimento, para o nosso próprio florescimento ou para o florescimento delas. Né? Lá na Hannah Arendt, né, que tem um dos nossos colegas que está estudando no curso de filosofia, né? Ele está lá fazendo uma análise mais aprofundada do texto da Hannah Arendt, da condição humana. Lá nesse texto ela vai entrar numa discussão dessa vita ou vita activa, né? Que tem também um paralelo com outro conceito próximo, vita produtiva, né? Mas isso não vem ao caso agora. Né? São dois conceitos que estão alinhados de acordo com esse Zoé. Né? Então o que significa isso? Há na Zoé, na estrutura e no desenho geral da Zoé, aquilo que nós chamamos de uma organização dessa consciência mais elevada. Essa consciência mais elevada é a consciência que nos torna animais políticos. Então, zoon politikon. Né? Esse zoon, que fala dessa animalidade, ele também nos dá uma dimensão distinta daquilo que representamos a título reflexivo. Né? Porque a animalidade, no nosso sentido, envolve necessariamente o legen, a capacidade de projetar coisas para o mundo. Quando eu falo em zoon politikon, por exemplo, quando eu falo desse zoon politikon, esse zoon ele determina nesse sentido toda uma cadeia, toda uma coleção de representações e afirmações que estabelecem nesse sentido toda uma cadeia de contemplações que me permitem arranjar e agenciar forças para o usufruto da minha coletividade. A ideia de vida activa, por exemplo, essa ideia que é colocada no pensamento medieval, ela começa pela cisão desse mesmo elemento em três estágios distintos, como a Hannah Arendt descreve. Né? Nós vamos ter uma vida voltada para a satisfação das necessidades, que é o nosso trabalho individual, um outro trabalho que é para a satisfação da necessidade da comunidade, que é o trabalho coletivo, e aí tem um terceiro tipo de trabalho na leitura medieval, que é o trabalho para Deus, né? O trabalho religioso. Aí são três setores. Né? Esse zona está mais associado a esse trabalho religioso, por dizer respeito à natureza de uma apropriação e de uma definição da nossa alma sobre nós. Então a gente tem esse tracejado. Veja, a maneira da gente se colocar aqui ela é curiosa porque ela deflagra uma série de resultados filosóficos. O primeiro desses resultados, por exemplo, é justamente o de que existe uma separação fundamental entre o ser humano e o animal comum. Né? O animal ele tem movimento, ele tem uma capacidade mínima de olhar, de reprodução. Se vocês olharem o quadro que está ali atrás, por exemplo, justamente uma versão muito mais elaborada do macaco pintor. Né? Se vocês olharem, por exemplo, o que está ali atrás, vocês vão ver que as expressões nas fisionomias dos animais são muito humanas. E por serem muito humanas, elas criam certas dificuldades. Né? A primeira dificuldade é justamente que nós não conseguiríamos tecnicamente acoplar esses elementos à figura do animal. E o animal ele se comporta como humano, criando certa estranheza. O Aristóteles ele inicia, segundo Agamben vai nos falar depois, na sua produção posterior, né? Ele também vai usar muito a Hannah Arendt para tentar explicar a noção dele de vida nua. Nós começamos ali a trabalhar de uma maneira mais específica aquilo que nós constituímos como sendo o resultado direto dessa separação, nessa possibilidade no exercício de uma humanização do animal e de uma animalização do humano, a depender das situações. Né? Quando eu pego meu pet, por exemplo, e visto o meu pet, eu estou humanizando o animal. Né? Quando eu, por exemplo, desconsidero as observações e características ou qualidades de reflexão de um indivíduo, estou animalizando o indivíduo, animalizando a pessoa. E essas forças elas estão polarizadas porque elas também fazem parte do exercício, né, da força política, do exercício geral da vida política. Nós já vamos entender como isso se encaixa em Aristóteles, inclusive. Né?
Veja, a ideia de um zoon politikon, né, portanto, a ideia de um animal que faz política, um animal que consegue administrar sua coletividade. Né? Lobos administram suas alcateias de uma maneira extremamente bruta. Né? Quando um lobo quer assumir a liderança, ele vai lá e olha que ele é um dos animais que tem uma das coletividades mais sofisticadas, até onde eu sei. Tá? Eu não sou biólogo, mas aí estou emprestando observação de alguns biólogos, talvez apaixonados demais por lobos, mas enfim. O lobo, quando ele quer assumir a liderança, ele desafia o alfa. Né? E se ele perde o desafio, provavelmente vai ser morto. Se não for morto, vai ser relegado a segundo plano. Né? Eles têm uma hierarquia rígida. Os lobos que são mais fracos são os ômegas, né? São colocados como ômega, como o último da alcateia, e eles são aqueles que correm os maiores riscos porque eles são dispensáveis. Né? Existe uma organização no movimento, então alguns dos mais fortes flanqueiam a alcateia, o alfa vai na frente, os mais frágeis ficam no centro. Né? Filhotes, então, enfim, os menores ficam no centro e o restante vai trabalhando para defender a alcateia. Então, assim, tem uma organização ali. Evidentemente, no entanto, essa organização ela não vai ser subvertida e ela não vai ser debatida. Né? Ela não é uma relação simbólica, ela não é uma relação representada simbolicamente. Ao contrário, ela é uma relação estruturada de maneira rígida. Sabe, isso é uma questão que eu gostaria até de imaginar dentro desse contexto. Até porque pensem, por exemplo, no conjunto de situações em que nós nos envolvemos quando nós tratamos da vida política e quantas delas, no final das contas, não acabam sendo relações simbólicas e não acabam criando certas formas de rigidez que, a rigor, não podem ser questionadas, que não podem ser abaladas. Pensem bem nisso, pensem bem em que medida de intrusão nós temos no sentido hierárquico, no sentido da formação de certas autoridades, que tipo de primitivismo, que tipo de atavismo, que tipo de relação inconsciente nós trazemos à tona quando nós falamos, por exemplo, sobre a incorporação dessas hierarquias e estruturas simbólicas no campo mais específico e mais detalhado das nossas relações humanas. Será que a política não tem um pouco desses traços também? E aí entram em cena as interpretações possíveis desse animal político. Eu posso dizer, em primeiro lugar, que o homem é um animal político, porque ele é como um animal, mas tem a possibilidade de atribuir o senso de coletividade, discutir esse senso de coletividade, apesar do seu contexto relacional. Então, ele é um animal que tem esse surplus, esse aumento, esse incremento que é a vida política. Por outro lado, eu também posso dizer que o homem nada mais é do que justamente um animal que termina por fazer política como todos os demais. Se vocês, por exemplo, tomarem como contemplação a política na antiguidade, e podem pegar os próprios textos do Aristóteles, se quiserem, a Constituição de Atenas, podem pegar, por exemplo, textos paralelos que inspiraram Aristóteles ou outros textos que cercam aí as relações políticas no período, a Constituição de Licurgo, né, que é a Constituição de Esparta, e que inspirou a Constituição de Atenas para Aristóteles, ou textos de historiadores, então Xenofonte, Heródoto, enfim, tanto gregos quanto romanos, né? Vocês podem pegar, sei lá, podem pegar, eu acho maravilhoso pegar os romanos nessas alturas, né? Inclusive por conta da maneira como as relações estão construídas. Tem um texto que evidentemente tem uma qualidade não tão severa, que foi mostrado, se diz aí, pelo Costa. É o Satírico, é um texto que eu acho interessante. Ele mostra, por exemplo, ele é uma crítica moral à devassidão, da devassidão na história de Roma. E conta justamente ele vai narrar, é uma narrativa, né, evidentemente, e aí ele conta a história de dois indivíduos que querem se tornar escritor, retórico, né, e querem ganhar fama, e daí vão para a cidade para tentar conquistar os seus sonhos e acabam sendo usados de todas as formas possíveis por todo mundo, né? E aí tem toda a questão da sexualidade que vai dar o tom cínico, o tom cômico do texto, né? Mesmo nas relações sagradas, o envolvimento físico é muito mais forte ali. Então ali a gente pode ver, por exemplo, a brutalidade das relações políticas. E eu não preciso me ater a isso, né? Eu gosto de pegar Roma como exemplo, porque os exemplos são profundamente viscerais. Augusto, por exemplo, né? Lógico, sempre com um grão de sal, porque muitas vezes o historiador estava com raiva do governante, ou tinha raiva de algum governante e acabava querendo atingir indiretamente por uma crítica não merecida. Mas peguem, por exemplo, Otávio Augusto foi pesadamente criticado na literatura de Suetônio, na literatura de Plutarco, e lá pelas tantas o historiador ainda me diz lá que Augusto, por exemplo, era um sujeito tão brutal e descontrolado que mandava matar todos seus inimigos, às vezes inclusive com requintes de crueldade, né? Reza a lenda que certa feita teria feito, por exemplo, o pai e o filho, tomado o pai e o filho, que eram seus inimigos, como prisioneiros, romanos, os dois, né? Eram inimigos, eram de uma facção oposta que ele entendia, que ele julgou subversiva, né, e atacou.
Ele prendeu os dois, arrastou e falou: agora vocês escolhem quem morre. E daí, né, ficou aquela disputa. Termina que se não salvo engano, é o pai que escolhe, o filho resolve se sacrificar pelo pai, ele vai lá, corta a garganta do filho na frente do pai e fala: agora você morre. Ele fala: mas espera lá, você não tinha dito para se escolher, você já me fez passar essa crueldade, ainda vai me matar? Vou matar, porque todos os meus inimigos têm que morrer mesmo, você não pode ficar vivo. Então era dessa brutalidade, arrastou inimigos para serem sacrificados no altar de César, né, do César deificado, principalmente aqueles que tinham participado do homicídio de César, né, ele capturava e arrastava para lá. Então, assim, se a gente for levar em consideração essas histórias como genuínas, como verdadeiras, a gente começa a enxergar o que era a vida religiosa e a vida política do período. Atenas não era muito diferente. Eu comentei com vocês, por exemplo, a morte de Sócrates, ainda que por alto, vou voltar a ela depois. Comentei com vocês algumas das passagens de alguns dos tiranos. Comentei com vocês a história de Alcibíades. A vida política ela era extremamente brutal. Ela guardava um aparentado muito próximo com essa violência animalesca e com esse olhar quase que regionalizado pelos laços de sangue. E isso é uma questão muito importante na formação da coletividade para Aristóteles. Como eu falei para vocês, ele vai precisar tentar descobrir como a gente sai de uma realidade em que somos indivíduos e como essa realidade de individualidades vai sendo reconformada, redesenhada e reconstituída no âmbito específico de uma formação que nos traz à tona, que nos leva, digamos assim, nos traz a essa outra esfera que é a esfera do coletivo. E ali ele vai se fundamentar muito na ideia de que tem que ter existido uma natureza, um espaço, uma dimensão quase que rústica da formação da coletividade. Ele vai começar justamente pelo laço mais primordial que ele consegue enxergar, que é o laço familiar. E esse laço familiar acaba sendo justamente por sua consanguinidade, por seus atributos específicos, pela leitura específica de seus vínculos, né, de suas relações, de seus traços. Essa leitura da família acaba sendo justamente o lugar de apropriação de uma cadeia de estruturas hierárquicas, de uma cadeia de limitações de uso de propriedade, de uma determinação excludente mesmo, de uma determinação do dentro e do fora. Então a primeira coisa que ele vai dizer para nós é justamente isso: olha, um indivíduo que não tem esse vínculo com a sua comunidade, ele está muito próximo da vida animal, e ele inclusive denomina essa vida animal como sendo a vida de um sujeito sem clã, sem tribo, e mais interessante, sem chama acolhedora, né? Eu brinquei e passei essa sentença para um amigo esses dias, né? Falei assim, sob pena de ficarmos sem clã, sem tribo, sem chama acolhedora, e fiz essa brincadeira justamente para ressaltar essa ideia de que, às vezes, a depender das atitudes que tomamos, no caso do Aristóteles, pela quebra do vínculo com a comunidade, nós temos esse ficar sem clã significa ficar sem um espaço que te proteja, né? Sem uma dimensão de parentesco que te ligue com alguém. Ficar sem tribo é terrível porque significa que você não tem vínculo à terra, né? Cada colina em Roma, por exemplo, tinha um tribuno. O tribuno era aquele que liderava uma tribo, né? Então a tribo ela ocupa um espaço, né? E sem chama acolhedora. Isso é mais interessante porque significa que você não tem um lugar que você possa chamar de lar e um lugar em que você possa manter uma relação familiar mais próxima com companheiros, companheiras, filhos, filhas, pais, mães, irmãos e assim por diante. Aquele espaço, essa chama acolhedora não é só qualquer chama, né? Essa chama acolhedora é a chama sagrada que está no centro do lar e que representa por isso mesmo a soma de todas as divindades mais antigas, que são divindades protetoras desse espaço e que, além disso, também representam a ancestralidade que era venerada por sua proteção, por sua identidade, por seu nome. Então, você não ter esse vínculo significa, ó, você não tem passado, você não tem ancestrais, você não tem Deus para venerar, porque não está inscrito na tua identidade cultural. Você não tem terra para ocupar, não tem um lugar no mundo para ocupar, se nós diríamos hoje não tem onde cair morto. E além de tudo, não tem semelhantes que te protejam e que você também esteja dirigido a proteger. É interessante porque quando Aristóteles faz essa afirmação, você pode também pensar assim, bom, se eu não tenho nada disso, eu também não tenho a obrigação de protegê-los, eu também não tenho vínculo com a terra que exija cuidado, eu também não preciso me armar para me proteger do invasor, eu também não tenho obrigação com ninguém, que não tem nenhuma lei que atue sobre mim, e isso é apenas um conjunto de meias-verdades. De certa forma, sim, seria isso, só que você passa a estar basicamente vulnerável porque você vai
vai ter que necessariamente acolher as leis da terra que você visita, a terra que você atravessa. Sem vínculo, você pode ter uma certa dose de liberdade, mas não é a liberdade que um ser humano deveria desejar, e isso é o mais fantástico. A gente fala muito sobre o afastamento entre animal e homem como quem levanta uma acusação de uma confecção em Aristóteles. Não vou entrar nesses detalhes, isso exigiria todo um setor de argumentos específicos para a gente saber se existe de fato ou não uma diferença. A gente teria que resgatar instrumentos da biologia, das ciências contemporâneas, para poder fazer um argumento um pouco mais elaborado e correto. E não é isso que me interessa. Mas o que me interessa em especial agora é o seguinte: quando ele olhava para o argumento, ele entendia que a figura do animal, desgarrada como era, poderia até ser livre em sentido material, mas estava tão à mercê das intempéries e das dificuldades do mundo que já não poderia se dedicar de forma alguma, mesmo que tivesse a capacidade consciente para tanto, a uma reflexão mais cuidada de sua própria existência e principalmente de sua própria alma. O que significa dizer que o sujeito que está jogado lá fora, ele está jogado aos lobos, por assim dizer. Ele não pode se dar ao luxo de ter virtudes, ele não pode se dar ao luxo de ter valores, muitas vezes não vai se dar ao luxo. Se ele quiser mantiver o valor da liberdade, dessa liberdade material como o único valor acessível e possível para ele, ele vai pagar um preço alto. E a gente pode voltar de novo à República no argumento do anel de invisibilidade de Glauco. O indivíduo tem liberdade quando põe aquele anelzinho na mão, lembram? O que acontece com as virtudes dele? Desabam. Por quê? Ser livre materialmente, nesse caso, no caso de Glauco, livre de sanção, significa ao mesmo tempo não ter restrições de virtude. Perder algo no seu sentido mais fundamental, no sentido reflexivo. Aqui Aristóteles deixa isso muito claro. Ele diz assim, olha, você vai sofrer lá, mas se você for mais forte para sobreviver de todo jeito, mais astuto, algo você perdeu. Você perdeu a tua capacidade de uma reflexão serena sobre as tuas virtudes. Isso é muito importante porque vai definir logo mais o que significa a finalidade, qual é a finalidade, qual é o telos, qual é a consumação da vida comunitária. Então nós começamos pelas famílias. As famílias, na visão de Aristóteles, elas começam justamente como os eixos mais primordiais dessas relações. E veja, quando eu falo família, que eu não estou falando família pai, mãe e filho, tá? Eu não estou falando das famílias aqui pai, mãe e filho como representação da família mononuclear tradicional, tá? Mas eu não estou falando de famílias mononucleares, mãe e filho, pai e filho, tutor e filho. Não é isso, tá? Não estou falando disso. Estou falando de famílias grandes. Ah, tipo família com 4 irmãos? Não, estou falando de famílias grandes. Tá? Você tem um patriarca, você tem uma mãe, isso se você não teve mais de uma mulher dentro daquela família. Né? Ali você vai ter uma raiz de muitos filhos, quando eu digo muitos, são muitos. Tá? 10, 12, 15, 20 filhos. Cada um deles vai ter lá também seus 10, 12, 15, 20 filhos. Então você está falando pense mais ou menos no quanto isso dá. Você está falando aí de indivíduos que vão das dezenas às centenas. Tá, isso que é família. E o patriarca está sempre à ponta de tudo. Né? Na desaparição do patriarca, as gerações subsequentes vão encontrar nos primogênitos o eixo de gravitação e proteção e liderança dessas famílias. Tá? Então, esse patriarcado é o patriarcado em seu sentido estrutural mais tradicional, naquele sentido mais amplo. Né? E esse patriarcado, ele basicamente é uma comunidade muito numerosa. Agora, é evidente que os números eles exigem muitos recursos e eles não são suficientes nesse caso para uma proteção eficiente do espaço necessário para alimentar essa tropa toda. Então o que acontece? Essas famílias elas começam a se reunir, elas vão buscar em aparentados, em relações. O Aristóteles não vai entrar nesses detalhes, isso a gente empresta do Fustel de Coulanges, na verdade. Né? As famílias elas têm muitas vezes ancestralidades comuns e elas vão buscar nessa ancestralidade comum aliados naturais, fundando vilas, comunidades que vão buscar uma aproximação material para que elas possam também se proteger, para que elas possam ter trocas. E aí elas vão criar laços através das relações de casamento, né? Então a instituição do casamento tem um papel representativo nessas comunidades. Vão criar laços que vão somar propriedade, vão uniformizar relações de propriedade e assim por diante. Ali elas vão criando, vão dando corpo, vão dando forma para esses grandes grupamentos. Mais do que isso, essas vilas, eventualmente, elas crescem tanto, mais tanto, que elas veem necessidade de consolidar um espaço comum para culto, isso Aristóteles deixa claro, para defesa, para manutenção de granários, de espaços de reserva de alimentos e principalmente para a guerra. E aí elas começam a criar espaços ou zonas muradas, que são as cidades-estado.
né? E aí a coisa cresceu de vez e ele enxerga na cidade-estado o auge da vitalidade política do seu tempo, né? Então ali começava de fato toda a estrutura política da sua época, quando antes você tinha universos muito mais polarizados e muito mais regionalizados, agora você passa a ter essa estrutura que é muito mais ampla, chamada cidade-estado. Notem, ela tem caráter sagrado, foi como eu já falei para vocês, ela é como um grande templo a céu aberto, tá? Então ela exige uma rotina sagrada, ela exige parâmetros específicos para manter a concórdia, a força, a organização dos acordos, ela vai ter uma série de representações simbólicas que vão determinar, nesse sentido, também uma espécie de apropriação dos indivíduos e das propriedades e das ações envolvidas na manutenção dessa harmonia religiosa e jurídica. Tá? Então aí vocês têm todo o cenário que o Aristóteles está tentando trabalhar e está tentando descrever. Tá? Veja, você tem dentro desse contexto Aristóteles dizendo para nós o seguinte: agora que nós temos o panorama do lugar que nós vamos estudar, a gente tem que entender que tipo de relação acontece aí. E ele vai além agora, ele vai dizer assim: como nós vimos que a relação política começa na família, a gente também tem que entender que não é muito difícil perceber paralelos muito grandes entre família e reinados, por exemplo. Porque na verdade a atividade política começa na família e todas as atividades posteriores, segundo muitos pensadores comentam, ele fala segundo alguns ainda por cima falam, elas vão ter elas vão trabalhar de forma análoga àquela raiz estrutural que estava colocada na família. Então elas vão ter movimentos análogos. Né? Se eu tenho uma família, por exemplo, a vila vai operar mais ou menos como opera a família, vai ter seus líderes, vai ter as pessoas que são subalternas, o pessoal vai ter funções, atribuições, né? Todo mundo vai trabalhar para sustentar, vai ter aquele aparentado, aquela proteção, e o reinado nada mais é do que uma versão mais ampla daquilo que a família é, na realidade a versão pequenininha original. O reinado tem um rei, que é como se fosse o patriarca, e aí as pessoas que são os súditos são como se fossem a família do rei. Né? E ele vai dizer, em tudo parece haver paralelo. Se a família tem, por exemplo, pessoas dentro dela, e que vão ser regidas pelo patriarca, também um reinado, por exemplo, tem. Se a família tem propriedades, também um reinado tem suas terras, seu plantio, exige por seus tributos e enche seus celeiros. Né? Se a propriedade de uma família tem demarcações, também o reinado tem seus muros, tem demarcações e desenhos, distâncias. Se a família tem os seus deuses, né, tem as suas divindades, seus ancestrais, também o reinado tem sua história, seus ancestrais e suas divindades, seus templos. Né? Assim como a família tem o altar, eles têm o templo, né, que vai abrigar o altar, e assim por diante. Ele vai dizer assim, então nós temos que olhar, na realidade seria mais fácil olhar para as relações colocadas na família, para a gente entender como a realidade política posterior vai funcionar. Né? Não é à toa, inclusive, que as primeiras relações políticas vão ser estruturadas ao redor de reinados, porque parece mais natural. É lógico que a gente vai ter reconstruções, reformulações desse cenário todo. E ele vai dizer assim, quais são as relações de poder, as relações políticas que aparecem dentro da família? Ele vai dizer, tem três. Né? Existe a relação entre o senhor e o escravo, a relação entre o homem e a mulher, e a relação entre pais e filhos. Ele vai dizer das três, a única que tem nome ali próprio, né, que é uma relação de dominância, grosseiramente falando, seria a de relação de senhor-escravo. As outras ele não entende como tendo um nome, né, porque ele não entende casamento como nome de relação, nesse caso. Né, o matrimônio, a união, ela é justamente o nome do ritual que leva à união, e a relação de paternalidade e filiação também só tem nome de pai e filho. Né. Então a única relação que tem esse nome de dominância aí seria senhor-escravo. Né. E aí, ele vai dizer assim, olha, a relação do senhor-escravo, que é a primeira, ela traz um tom diferencial muito forte, porque o escravo, ele a rigor, e aqui começam os argumentos muito difíceis, tá? Então, assim, não estou dizendo, desculpe, difíceis intelectualmente, mas eles são difíceis de palatar, ok? Mas pensem na época, antes de vocês não fiquem furiosos. Pensem na época, vai dar uma revolta, vai bater a revolta, é inevitável, tá? Até porque esse argumento foi reproduzido muitas vezes depois, por muitos séculos, por outros indivíduos que estavam muito mal intencionados. Tá, mas o primeiro argumento é o seguinte, ele vai dizer assim, olha, essa relação senhor-escravo é interessante, tem gente que praticamente nasceu para ser escrava, tem gente que não. Ele vai dizer, é muito curioso, porque isso se reflete muito nas culturas, né? Então veja que aqui a gente já está começando a entender e localizar como o grego enxerga a sua relação com o estrangeiro. E ele vai dizer para nós assim, pega, por exemplo, os germânicos. Os germânicos, eles entendem que
A relação de senhor-escravo, que é uma relação de domínio, de posse do outro, é de você ter o outro como uma coisa sua, ela também se espalha pela substância do casamento, então ela se espalha sobre a esposa do marido, e evidentemente, né, se espalha sobre o filho do pai. Né? Então, ou seja, o escravo, a mulher e a criança, eles são todos tratados igualmente. Ele fica pensando, ele fala assim, olha, isso é absurdo, né? Mas mostra mais ou menos a natureza deles. Então ele não está dizendo assim, eles estão agindo de forma errada como seres humanos. Ele está dizendo realmente eles são diferentes da gente, eles não entendem como a coisa funciona. Porque quando um indivíduo vem lá e fala, olha, eu sou senhor do meu escravo, e faz uso do escravo como coisa, exige o trabalho, ameaça, ataca, bate, violenta, joga fora, vende, compra, ele basicamente reduziu aquele indivíduo a uma coisa. Então ele vai dizer assim, olha, se eles fazem isso dentro da comunidade deles, e se o indivíduo faz isso com a companheira dele, que é mãe dos filhos dele, e faz isso com os próprios filhos, que podem ser tanto homens quanto mulheres, pense que todos eles aprendem com o passar das gerações que em um ponto da vida eles são donos dos outros. E todos eles em algum ponto da vida foram coisas pertencentes aos outros. Então eles projetam para dentro da cultura deles uma relação que faz eles terem uma mentalidade de escravos. E fala, claro está, que se eles aceitam essa relação, ele insinua muito, de uma maneira muito delicada isso no texto. Olha, se é a relação que eles entendem como natural para eles, óbvio é que eles estão talhados de todo modo para ser escravos. Eles nasceram para a escravidão, esses caras. Tá na cara. Se eles diferenciassem, talvez não fosse assim. Nós, por exemplo, gregos, diferenciamos. O escravo é uma coisa. Uma companheira é outra completamente diferente. Um filho é uma terceira coisa. Nossas relações são muito distintas e nós não podemos misturar as três. Porque nós nascemos livres. E aqui a gente volta agora ao argumento que eu lancei lá atrás. O indivíduo que é sem clã, sem tribo e sem uma chama acolhedora, sem a chama dos lares, esse indivíduo, quando ele sai para sua marcha, quando ele vai batendo o pé na estrada, ele automaticamente se desvincula dessas relações que mostram para ele a elevação e a liberdade dele. Ele está vivendo pelo mesmo princípio de quem está lá fora, o princípio de que o mais forte manda, o mais fraco obedece. Ele se lançou para isso. Então o que o Aristóteles está dizendo é, olha, tem categorias e categorias de pessoas, meu amigo, e tem gente que nasceu para ser escrava. Olha o que ele está dizendo. Tem gente que nasceu para ser escravo. Esse argumento ele foi reproduzido à exaustão em muitas e muitas ocasiões posteriores. A sua versão mais inovadora, por assim dizer, ela é uma reverberação sutil daquilo que dizia que certas raças, por sua falta de qualificação e falta de desenvolvimento técnico, tecnológico e civilizatório, deveria ser escravizada. Hoje a gente fala sobre a questão genética, a gente fala sobre estratificação social, a gente imagina a estratificação social em cima de uma potencial elaboração do projeto genoma, do mapeamento dos genes e assim por diante, né? Então, em cima desse mapeamento que nós temos, a gente fica imaginando, tá, então, será que certas formas de aptidão, será que, né, certas qualidades, elas permitem a um indivíduo ter domínio sobre o outro e tal? Lógico que a gente não está falando de escravidão, mas o argumento nunca fica muito longe. A gente está basicamente dizendo que tem pessoas que devem ser inferiorizadas por sua natureza e outras que não, que são superiores por natureza. Não interessa o critério que você use. Então, aí entra a questão que está em jogo. Né? Se você tem essa distância entre a relação senhor-escravo, a relação homem-mulher e a relação pai-filho, ótimo, você tem uma estrutura civilizatória, senão não. E agora entra a questão condão mais interessante dessa manobra. O grego, ele entendia, a mentalidade grega entendia que a cultura grega era a cultura perfeita. Tá? Isso é muito interessante e aparece, por exemplo, você pegar Tucídides, quando ele vai tecer comentários a respeito Tucídides, né? Tem vários historiadores, aliás, da época, né? Mas principalmente o Tucídides, quando ele vai tecer observações a respeito das culturas externas, ele diz assim, e isso é sintomático porque representa de maneira mais profunda a qualidade visceral das identidades, né, que estão sendo colocadas em jogo, da identidade cultural e da identidade nacional de cada povo. Ele fala assim, no Egito, por exemplo, eles veneram Ísis. Não, Ísis é a companheira de Zeus, não tem, ou Deméter. Só que eles misturaram tudo ali, estão venerando tudo errado, mas se eles entendessem, se eles tivessem um olhar claro a respeito das questões sagradas, saberiam que era Deméter, né? Talvez Deméter Perséfone, talvez eles entendessem com mais clareza, né, do que eles estão falando, né? Eles veneram Osíris, eles não entenderam até agora que Osíris, como sendo líder, capitão dos deuses, senhor dos deuses, mais antigo, ligado ao céu, é Urano. Eles não entenderam que é Urano, nem sabem venerar direito, não sabem que Urano não se venera.
Ok, né? Então, assim, o desenho que eles propõem é exatamente esse. Nossa cultura é perfeita, as outras culturas encontraram pedacinhos da verdade que estão reverberando em seus espaços. E até podem ser acolhidas eventualmente, aí, porque, né, são pedacinhos da verdade, mas a nossa é perfeita. Né? Quando o indivíduo chegava, por exemplo, para o grego e começava a falar com sotaque. Né? Então pensa, por exemplo, que era um escandinavo falando com um grego, né? Um germânico falando com um grego. Um idioma extremamente cultural, em oposição a um idioma mais que está mais concentrado no palato. Isso aqui o professor Costa, o professor Yulo podem falar melhor. Né? No âmbito da fonética, eles podem falar melhor, eu não sou especialista em fonética. Mas do pouco que me lembro, né, tem essa diferença estrutural. Né? O elemento mais gutural, enquanto em outros idiomas você vai se concentrar nessa relação aqui do dente, da língua, do lábio, né, do céu da boca, nessa relação aqui do palato, é, 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 essa relação frontal. Né? E aí, lógico que você vai gerar um sotaque. Né? E aí o indivíduo vem e fala com sotaque e não consegue consertar o sotaque, não há santo que faça o cara consertar o sotaque. O que é que o grego fala? Na cabeça do grego o problema não é fonético, de uma habitualidade fonética. Ele vai dizer assim, ele não tem condições de entender o idioma. Por isso ele erra os termos e ele tem esse sotaque forte. Ele não fala o idioma, ele balbucia o idioma como uma criança balbucia quando está aprendendo a falar. Então eles chamavam os estrangeiros muitas vezes de balbuciantes, esses balbuciantes. Né? E o termo grego para balbuciante é bárbaros. Então bárbaros, barbaroi, esses balbuciantes. E aí cunhou-se o termo. Então o estrangeiro esquisito é bárbaro. Né? Lógico que o romano vai usar num outro contexto. Né? O nosso termo ele empresta o significado do bárbarum, barbarorum, que daí é um outro contexto linguístico. Né? Já é emprestado daí como não civilizado. Ele já tem uma agregação, uma carga mais prática, como é típica do romano, e uma leitura mais brutal também, que é típica do romano. Né? Então, assim, percebam que existe aqui uma cisão e existe a implantação de uma condição civilizatória. Né? Civilização também é um termo emprestado, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Ele não, um termo que só vai existir na contemporaneidade. Mas eu empresto aqui o termo só para a gente entender o cenário. Né? Então existe aqui uma pauta que diz que uma cultura é superior e as outras são mais ou menos. Né? E aí a gente tem então essa relação senhor-escravo que está sendo colocada. Veja, isso é interessante aqui, o próprio Aristóteles bem pode ter se servido disso para abrir, ou pode ter se servido, né, do texto para abrir a relação, né, um dos dois. Né? Pode ter se servido da leitura que Platão faz sobre o escravo, falando sobre a possibilidade de apresamento do adversário e, portanto, de contemplação mais direta, mais visceral da inferioridade do adversário. Né? E aí você prova que esse indivíduo ele não está capacitado para regir sua própria vida, que ele é, na realidade, inferior e por isso ele merece ser escravo, ele tem que ser escravo, é para isso que ele nasceu, ele precisa da direção de outra pessoa. O argumento ele vai ser mais elaborado pelo Aristóteles. O Aristóteles ele vai dizer assim, olha, a natureza do escravo ela é curiosa porque o escravo ele não tem pensamentos próprios. O cara que é escravo, a mulher que é escrava, eles são como extensões do corpo do seu senhor. E dessa forma, eles são como um braço, uma perna, um membro. Eles seguem os comandos e as ordens que o senhor dá através da sua palavra. Ou seja, ele projeta o seu pensamento e o pensamento projetado pela fala vai ser acolhido pelo escravo. O escravo vai lá e age. Ele não sabe agir sozinho. Se ele for colocado para agir sozinho, ele não vai fazer trabalho adequado ou competente. Então, o melhor lugar para ele é ser escravo. Então, percebam como o argumento foi construído. Né? Inclusive, existe uma diferença qualitativa aqui de escravidão por dívidas e escravidão por captura. Ainda que a escravidão por dívidas também represente uma incapacidade e inabilidade de um indivíduo, e por isso ele passa a ser escravo para pagar suas dívidas, né? Porque ele não conseguiu ter ciência da sua realidade financeira também. A relação homem-mulher, que é uma relação um pouco distinta, ela já está ligada, em um sentido mais essencial, à maneira como você constitui teu espaço doméstico e à maneira como você vai gerar a próxima geração da tua cidade. Então ela é uma relação, na cabeça do grego, na mentalidade grega, ela é uma relação separada e o homem não se apropria da mulher. Só que existe uma diferença qualitativa entre os dois também. E aí entra o argumento central. E veja, esse argumento é muito curioso porque ele tem... Veja como esse argumento ficou, tá? Como esse argumento se estabeleceu. Aristóteles ele dizia o seguinte, olha, a mulher ela não tem, né, a gente sabe que o governo e que a arte de governança, a arte do trato e da administração das coisas, ela é uma arte muito ligada à filosofia, ao conjunto das reflexões mais elevadas, né, exige, portanto, uma capacidade intelectual
mais adequada, e essa capacidade intelectual ela não existe na mulher, ela existe no homem. A mulher ela é muito volúvel, ela é muito emotiva, ela não tem consciência de virtude, ela não tem consciência da racionalidade. De novo, isso é tudo Aristóteles falando, lembrem do que eu falei agora no começo desse argumento. E por conta disso ela não tem condições de reger espaços por conta própria. A mulher ela tem necessariamente que ser protegida pelo homem, né? O cérebro dela é menor, porque o cérebro dela é menor, ela não consegue ter a mesma compreensão das coisas. Essa é a leitura que Aristóteles faz, né? Então, em razão disso, a gente acaba vendo que a mulher acaba sendo liderada pelo homem. Por isso que o homem assume a postura, a posição de liderança, né? Se a gente deixar as coisas ao encargo das mulheres, o desastre é certo. E mais do que isso, ele faz uma acusação muito feroz. Depois eu vou comentar com mais detalhes. Aliás, não vou comentar já, não vou comentar depois não. Ele usa como exemplo para reafirmação desse modelo, e também usa isso como exemplo para reafirmação da condenação de certas formas de governo. Ele usa especificamente o modelo espartano de organização social. Ele vai dizer assim, ó, pensem, por exemplo, aqui em Atenas a gente tem consciência do que significa a edificação das linhagens. Isso significa uma relação exclusiva entre homem e mulher. Evidentemente a mulher obedece por seus estados emocionais excessivos e ela assume responsabilidades mais próximas com o governo da casa. Mas quem manda é o homem, né? Ele tem que sancionar tudo, ele tem que lidar com a propriedade, ele tem que tomar as grandes decisões políticas, as grandes decisões, ele que participa da política ativa no âmbito da polis, e não dá para colocar a mulher no meio. E fala, ó, olhe por exemplo Esparta. Em Esparta era um assento, era uma cidade, né? Vocês conhecem certamente as histórias, né? Desde as aulas que a gente sempre estuda Esparta e Atenas para entender a guerra de hegemonia entre os dois na Guerra do Peloponeso e tal. Mas além disso, né, eu já comentei lá atrás também, mas além disso, Esparta também ficou famosa, também ficou notabilizada pela cultura popular, né? Desde peças, filmes clássicos até o 300, né, que vem de um quadrinho excelente do Frank Miller, por sinal, que é sempre excelente nas coisas que faz, né? Sempre, não sei, né, mas pelo menos as coisas que eu li dele eu gostei muito. Ainda que ele tenha sido super historicamente impreciso nesse ponto, deixa pra lá, esquece, né? Mas o fato os espartanos eles tinham uma organização social muito bizonha, né, para a leitura do ateniense. O espartano, primeiro, Esparta, que era a cidade, ela era a capital de um reino chamado Reino da Lacedemônia, né? Esparta ela tinha começado sua história através da formação de uma casta de guerreiros que ia conquistando, uma classe, perdão, de guerreiros que ia conquistando os territórios ao redor. E as conquistas que eram realizadas, elas levavam à conformação de uma relação de poder única. Porque os países conquistados eles não davam escravos para Esparta. Esparta ela anexava a cidade, derrubava os muros e desarmava a população. E dizia, olha, vocês são livres para viver a vida de vocês. Se vocês se rebelarem, a gente mata todo mundo. E vai queimar a cidade, daí não vai sobrar nada. Mas se vocês viverem conosco, conviverem conosco normalmente, a gente só vai cobrar um tributo anual de vocês. Tá? Aí a gente vem, cobra o tributo da produção, leva embora e está resolvido o problema. Tá bom? Ok, e vocês continuam vivendo a vida de vocês. Essa relação, que não é uma relação de liberdade, mas também não é uma relação de escravidão, ela era chamada de... o sujeito que vivia nessa relação era chamado de ilota, né? Supostamente por conta de uma cidade chamada Ilon, ou Ilote, ou Ilotes, né? Não se sabe nem o nome ao certo, mas era uma cidade, a primeira cidade que teria sido conquistada pelos espartanos e teria sido incluída nesse regime, nesse sistema novo, né? E aí o reino da Lacedemônia ele foi crescendo. Como é que ele foi crescendo? Pela conquista dos inimigos e por alianças, né? O povo da Lacedemônia pertencia a uma linhagem chamada de linhagem dos Dórios. Os Dórios eram considerados como indivíduos que tinham sangue tradicional ancestral dos gregos, dos helenos, mas tinham misturado esse sangue com os germânicos, tornando-se assim mais aguerridos. Os atenienses faziam parte, eu coloquei lá quando eu falei da Guerra do Peloponeso, eles faziam parte de uma outra linhagem que era a linhagem dos jônios, que diziam que tinham sangue puro de heleno, né? E os dórios, por serem mais guerreiros, eles tinham evidentemente uma associação dentre as cidades deles e eles cultivavam essa cultura. Esparta, portanto, ela é chamada no sistema político, tudo isso para dizer isso, ela é chamada nesse sistema político como assento de todos os dórios, ou conselho de todos os dórios, né? Então é ali que o povo, que os grupamentos dórios se encontram para fazer política, né? E aí você vai ter uma cadeia de aliados e de grupamentos submetidos, né? Corinto era uma aliada tradicional de Esparta porque tinha sangue dório. Tá? Então você vai ter daí essa coleção de grupamentos que entendem que a vida é mais aguerrida e assim por diante. O que significa todo esse contexto? Esparta ela tinha uma organização política muito curiosa. Ela usava os ilotas para alimentar a cidade. Isso significava que nenhum espartano deveria colocar a mão na terra para trabalhar, era sempre o ilota.
ou um escravo ou ilota, né? Poderia haver escravos também, nada impedia, mas geralmente o ilota. E eles se alimentavam do que os ilotas davam. Nesse meio tempo, o que eles faziam? Eles treinavam a própria população para que ela se tornasse um exército cada vez mais refinado. Os homens, portanto, viviam em guerra. Qual é a consequência desse sistema? Se você não está sempre em guerra e sempre conquistando terras, vai chegar um ponto em que ou a tua população não pode mais crescer, ou se ela crescer, ela vai quebrar o teu sistema, porque você não vai ter como alimentá-la. Então você está para criar mais guerreiros e aumentar os teus exércitos e conseguir proteger territórios mais amplos, está sempre crescendo a população, está sempre aumentando as conquistas e tem sempre que ter lugares novos para conquistar. O que significava que os homens estavam quase sempre, se não sempre, em guerra. Fora de casa, portanto. Em casa ficavam apenas aqueles que já não eram mais aptos para lutar, os mais velhos, fazendo parte de um conselho chamado Gerúsia, né? Ficava um rei que administrava a cidade, né? Nos tempos em que havia uma diarquia, mas em geral ficavam esses indivíduos mais velhos, ficavam evidentemente os sacerdotes, pessoas que tinham uma função ou outra na cidade, e as mulheres. E como as mulheres representavam os grupamentos, as linhagens, eram mães dos filhos dos guerreiros, essas mulheres tinham muita liberdade e muita influência na vida política. Elas participavam ativamente da vida política, não como conselheiras, né, mas elas participavam ativamente nas trocas necessárias e dialogavam intensamente com conselheiros, com membros dos grupamentos políticos mais poderosos da cidade. Trabalhavam muito próximo desses indivíduos, tinham, portanto, muito poder e dispunham muito facilmente de recursos, de riquezas, tinham força nas suas decisões, eram respeitadas, especialmente em virtude do respeito que seus maridos tinham, né? Se eram grandes guerreiros, elas também eram muito respeitadas. Tudo dependia da influência que a casa havia construído pelos combates, pelas lutas. Então elas tinham, efetivamente, no sentido material, funções administrativas dentro da cidade, ainda que não formalmente. Além disso, elas também podiam escolher qualquer homem com quem elas quisessem se deitar, e podiam se deitar com esse homem, não interessava se era casado ou não. E, na realidade, os guerreiros, quando retornavam, descobriam que a mulher tinha se deitado com outra pessoa e tinha engravidado dessa pessoa, perguntavam imediatamente, mas de quem é o filho? Ah, é de fulano. Nossa, fulano, grande guerreiro, um sujeito forte, um sujeito... Não, isso aí vai somar para a linhagem, que maravilha, né? Aquela historinha que eu contei de Alcibíades, por exemplo, né? Com a rainha dos espartanos, aconteceu justamente por isso. Nossa, quem é Alcibíades? Um grande homem? Quero o sangue dele na minha linhagem. E todo mundo ficava feliz, né? Então, percebem? A mulher ela tinha essa liberdade muito grande de escolha, escolhia com quem se deitar, tinha capacidade de administrar, possibilidade de administrar recursos na ausência dos maridos, né, na ausência do seu marido. Então, atendia de uma maneira muito mais próxima nesse sentido à vida pública. E aí o Aristóteles usa esse argumento para dizer o seguinte: vejam o resultado e vejam o que aconteceu com Esparta. Na época do Aristóteles, na época de vida do Aristóteles, Esparta já tinha entrado em decadência. Então o reino da Lacedemônia estava ruindo por uma série de razões que eu vou aduzir mais para frente, e o reino da Lacedemônia não se sustentava mais. E ele acredita isso a essa administração intrusiva das mulheres. Ele fala, em parte é o modelo de governo, mas em parte são as mulheres no governo, porque elas não têm condições de julgar, porque elas têm essa qualidade emocional muito forte, muito acentuada, elas não conseguem tomar decisões lúcidas. Então o reinado foi sofrendo com isso. Elas não conseguem, não dão conta. Além disso, e esse argumento é pivotal, porque justamente que mostra o que ele pensava, deixa claro, elas não têm noção de virtude, não têm noção de recato e de bom comportamento, que a gente traduziria hoje por moral. E por conta desse comportamento, aspas, imoral delas, a sociedade também teria sofrido uma degradação imensa, ou seja, esse negócio de se deitar com quem ela quisesse. Então percebam que tem dois argumentos muito ferozes aqui que vão advogar contra a igualdade entre homens e mulheres. Ela não é igual, mas ela não é escrava. O que é muito curioso, porque deixa a mulher em lugar nenhum. Ela não tem poder de decisão. Ao mesmo tempo, ela não é completamente reificada. Então ela não é... Eu não estou dizendo que isso redima, muito pelo contrário, eu acho que torna a questão muito mais dolorosa, porque o regime é um regime de submissão, mas ele não é um regime de submissão assimilado ou admitida. É como o cuidado que um indivíduo tem com uma criança, né? Ele cuida para o interesse do outro, mas ao mesmo tempo é ele que cuida e é ele que determina. Percebem? Então, o papel da mulher aqui ele já sofreu esse empurrar para um lugar de intangibilidade dessa mulher, de invisibilidade, né, como alguns colegas pesquisadores meus prefeririam,
E a mulher já não pode mais ser, ela já não está mais universalmente, ela não pode acessar nada, mas é universalmente acessível. Né? Então esse problema acaba se configurando. E por fim, a relação entre pais e filhos. Né? A relação entre pais e filhos é uma relação de cuidado e educação. E existem vários modelos possíveis para a organização dessa educação. Né? Existe um balanço entre a educação comum e aquela educação reservada da família, mas o fato é que a relação de paternidade e filiação, ela no começo era muito brutal, e Aristóteles assimila essa ideia, porque no começo existia de fato essa questão do pai ser proprietário do filho, de ter direito de vida e morte sobre o filho, mas com o passar do tempo passa-se a entender que é uma questão da própria saúde geracional da cidade-estado e do universo político em que a relação está sendo travada. Né? Faz parte da substância da família, né? Aquele que vai receber a linhagem logo na sequência, vai ter uma ligação fundamental com os elementos e com os agentes disponíveis para que você possa sobreviver, para que o nome possa permanecer. Né? E ali, esse ter o filho, Aristóteles admite isso muito claramente, é manter a sua posteridade. Né? É ter alguém que lembre do seu nome. Então não é tão simples assim, tipo, né? Ter esse poder de disposição tão brutal. Mas existe, evidentemente, uma regulação em que o pai tem até os 18 anos de idade, 21 anos de idade da criança, né, em alguns momentos da história de Atenas, tem 21 anos é o formal, né, porque a gente mais estuda. Né, tem aí, evidentemente, essa relação de proteção do pai sobre o filho. Beleza? Eu estourei geral o meu tempo. Era esperado, porque é um tema longo, então eu vou quebrar aqui o vídeo, eu vou voltar a falar, ainda tem mais coisas que nós temos que discutir, dinheiro, propriedade, a economia, o que significa justamente o termo economia nesse oikos nomos, o que significa essa relação do espaço doméstico com o agenciamento de forças, qual é o propósito disso, porque é justamente esse o ponto final, né? Descobrir a consumação, o telos da relação doméstica para que a gente chegue depois no telos da relação política, tá? Mas por enquanto eu vou reservar essas informações, eu vou voltar num próximo vídeo comentando isso com vocês, tá bom? É isso aí, pessoal, obrigado pela atenção de vocês, por favor se cuidem, mantenham-se firmes aí, Deus abençoe a todos e vamos conversando. Aquele abraço.